Olá, boa noite a todos. Como que vocês estão? Aguardando aí o pessoal entrar, a Laila entrar, porque hoje a gente vai fazer um papo de aventura. Vamos conversar sobre aventuras inesquecíveis, momentos de perrengue, momentos bons. Vamos ter um papo de aventura aqui agora com a Laila da Mantra. Então eu te convido a ficar aí comigo, envia aí, compartilha esse ao vivo aí com todo mundo, compartilha com geral pra gente poder bater um papo aqui de montanha. E traz a cerveja, porque espero que a Laila tenha espero que a Laila chegue aqui com a cerveja também pra gente poder pra gente poder bater esse papo. Laila, assim quando você entrar aí, me manda aí o convite. Eu já vi que você entrou, me manda o convite pra eu aceitar, pra você entrar aqui comigo. Porque vamos começar agora mais um papo de aventura. Então, ó, começa a trazer aí na sua memória todos os momentos inesquecíveis que você passou na montanha, todos os momentos de perrengue, porque, nossa, se tem uma coisa que nós que praticamos atividades outdoor passamos é perrengue nessa vida. E eu sei que nesse momento que a gente está vivendo pode ser difícil às vezes a gente ficar dentro de casa, de quarentena, porque nós somos acostumados à vida ao ar livre, mas a gente sabe que é necessário, mas que quando a gente voltar pra montanha, já tá rolando várias brincadeiras na internet, porque quando liberar a montanha, meu filho vai uma tropa gigante fazer as trilhas, então montanha que nos aguardem. Deixa eu aceitar aqui a Laila, ó, prepara aí suas histórias de perrengue pra poder compartilhar com a gente também, calma aí. Deixa eu aceitar. Compartilha essa live aí com todo mundo, chama todo mundo que gosta de fazer trilha, que quer praticar trilha, que não sabe nem o que é trilha, chama todo mundo para essa live. Não é não, Laila? É isso aí, Jéssica. E ó, um brinde à nossa quarentena, Nossa! arrumei cerveja. Calma aí, ó. Enrola o pessoal aí que eu vou pegar o meu copo. Se apresenta pro Corre, pessoal. Se mulher! apresenta. É isso aí, bom, galera que tá chegando aí, muito boa noite. Já vão contando pra gente aí o que vocês estão fazendo nessa quarentena para ajudar a passar o tempo, porque eu já tô subindo pelas paredes. Boa noite, Kellins. Boa noite pra galera que tá chegando. E bora bater um papo. Tem uma cervejinha na tua casa? Se tiver, corre lá na geladeira, pega aquela cerveja, pega aquele suquinho, aquela pipoca e senta aí pra gente bater papo. E tem mais. Quem tem perrengue de montanha para contar é a hora. Bora dividir aí nossas histórias. Alisson, boa noite. A Esther, lindona, como é que você tá? Que saudade. Ó, a galera entrando em peso aí, isso aí. Bora papear enquanto a Jéssica foi pegar a cerveja Ó, dela. vamos brindar. A gente precisa brindar. Vamos brindar, vamos brindar. Cadê? Aí, ó, Aê! saúde! É isso aí, Bernadette entrando. Ó, a galera em peso aqui hoje. Ó, galera, muito bom, muito bom. Então, ó, vamos pegando a cerveja aí para poder papear com a gente. A Cris entrou também, a Kellys aí, ó, perrengue com chuva e raio no Pico dos Marins. Nossa, Eita, já passei mãe! perrengue com chuva e raio. Esse é um perrengue Quem nunca daquele. passou perrengue com chuva na montanha, que atira a primeira pedra? Verdade. Galera, quem já pegou cerveja aí? Quem tá tomando cerveja com a gente? Conta pra gente o que vocês estão fazendo nessa quarentena, meu Deus. Se a vida E tá ó, só normal. uma coisa, aproveita que tá na quarentena, que não tá fazendo nada, já tá com o dedão aí nesses coraçõezinhos para espalhar para mais gente vir bater papo com a gente. Já joga aí essa live para todo mundo vir aqui contar os perrengues, né? Já que a gente tá passando o maior perrengue que a gente nunca imaginou, bora falar dos perrengues bons, né? Daqueles que depois viram histórias boas para contar. Verdade, 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 Laila. Então, ó, vamos lá. Você já se apresentou pro pessoal aí? Eu não acho que não. Ó, Se e apresenta a pro Bernadette pessoal. acabou de falar de piriri em Bariloche. A Meu Bernadette Deus. teve um piriri no meio da trilha do circuito W de Bariloche, que foi tenso. Quem aí já passou perrengue com dor de barriga na montanha também? Cruzes. Bom,
Vou me Maravilhoso apresentar aqui, aqui falou que então, acabou Jé. de chegar da Patagônia faz 3 horas. Pô, ainda bem que você conseguiu chegar aí e tá de volta. Então, esse foi um perrengue aí, eu É, tenho certeza. total. Bom, vou me apresentar então para quem está aí no Instagram da Jéssica. Eu sou a Laila, sou guia de trekking, guia de montanha, da minha agência, que é a Manta de Ventre, e tenho também um projeto, que é o Mochila de Batom, que tem como objetivo principal levar grupos exclusivamente femininos para a montanha. E a gente faz todo um trabalho de desenvolvimento pessoal, como pano de fundo aí as trilhas, as montanhas, florestas, as praias, tudo isso. Eu acho que é, resumidamente, é isso. Ó, gente, e por enquanto que a gente tá dentro de casa, que a gente não pode sair pra trilha, a Laila já tá começando a preparar roteiros pro segundo semestre pro 2021. Então, quem quiser já reservar aí pra sair, quando sair dessa quarentena, sair correndo pra montanha, fala com a Laila. É isso aí. É um momento que é um momento muito difícil para Sim. todo mundo que é amante da natureza e principalmente para as pessoas que trabalham com as guiadas, com a agência. A Mantra é minha única fonte de renda, eu não tenho outro trabalho. Às vezes as pessoas perguntam, né? Além de fazer isso, você trabalha? Já é um grande trabalho, né? Então, esse é a Oxi. minha fonte de renda principal. E eu tenho certeza que as montanhas vão continuar lá e que elas também precisavam desse respiro e dessa pausa que está sendo tão importante para as nossas montanhas, para as nossas matas e para a gente também. Então, eu tenho certeza que assim que tudo isso acabar, a gente vai voltar com muita responsabilidade, com muito amor e com sede de aventura, sede de montanha. A Esther, que está aqui, ó, ela comentou que ela já teve perrengue com lobos, ratos, etc e tal. Nossa, Essa história, Esther, eu vou inclusive contar, porque eu estava junto nas duas ocasiões, tanto do rato quanto do lobo. meu Deus do céu, quero saber dessa história. Mas só dar um parêntese aqui, aproveitar que tem uma galera aqui online que faz trilha. Gente, todo mundo aqui pratica atividade outdoor ou não pratica, tem gente que quer começar. Vou dar uma dica aí, galera. Vocês que fazem trilhas com agências, com operadoras, com guias, esse é o momento mais crítico que nós estamos passando no mercado. E vocês têm acompanhado aí, a gente lançou uma campanha, vários outros Instagrams também lançaram, que é pedindo para vocês não cancelarem as atividades. Quem puder, gente, não cancele, adie, peça o adiamento da sua atividade com o seu guia, com a sua agência, porque para a gente, junto, gente, a gente precisa aí se unir para conseguir passar por toda essa crise que o mercado está sofrendo. Então, quem puder, não cancele a atividade. Pedido aí nosso, né, Laila? Um apelo. As meninas do Elas Outdoor São Paulo entraram aqui também. Boa noite para quem está chegando. E é isso aí, Jéssica, o que você acabou de dizer, é um momento muito crítico para a gente. Imagina, de repente, mês de abril era, para mim, o melhor mês do ano, né? A gente estava Total. com todas as saídas, eu tinha uma viagem internacional, que inclusive tem gente que está aqui na live, a Bernadette está aqui assistindo a live, ia comigo para o Peru agora no final do mês. Mas assim, eu tenho certeza que quando a gente trabalha com muito amor com aquilo que a gente faz, e a gente dá realmente coração e faz o melhor de si, a gente sempre atrai pessoas muito boas. Então eu tenho sido muito contemplada com clientes que são amigos, né, que acabam virando amigos maravilhosos. Eu até agora não tive nenhum cancelamento, todo mundo está Que aguardando. bom! Eu sei que daqui a pouco eu sei que daqui a pouco pode começar a pipocar, as pessoas começam a ficar meio desesperadas e tal, mas até agora todo mundo está sendo muito compreensivo. Então, quero até aproveitar a live aqui já de antemão, agradecer e dizer que a gente realmente depende disso. Que pode ter certeza que todo mundo que está dando esse voto de confiança, quando a gente puder voltar, a gente vai fazer o melhor que a gente pode para transformar essas experiências como experiências inesquecíveis para todo mundo. Então, da mesma maneira que vocês estão ajudando com que a gente consiga se manter nesse período, a gente vai dar o melhor da gente, todo o amor, todo o carinho, todo o diferencial que cada um dos guias que estão assistindo, enfim, tem para oferecer, para que a gente possa ter experiências realmente significativas e matar essa saudade das montanhas que a gente está, né? Com certeza. Gente, taca aí, ó, coraçãozinho para convidar outras pessoas a aparecer aqui na live. Ó, o Caio falou: somos do Rio Grande do Sul. Vocês são de onde? Caio, eu sou de Teresópolis, Rio de Janeiro. Sou não, estou morando aqui. Laila, você é de onde? Eu sou do mundo! Gente, que coisa boa! Mas eu moro em São Paulo. Então, a Jéssica é do Rio, eu estou em São Paulo.
mas a gente tem saídas e expedições, enfim, tanto em vários lugares do Brasil como fora do Brasil também. Ele é da onde? Do Rio Grande do Sul? Isso mesmo. Bacana. Gaúcho Ó, Bar. Elas Outdoor São Paulo falou: você acha que vai dar temporada ainda? Se não der, qual o plano B para vocês, guias? Uma pergunta aí. É, Desafio, é, pergunta, desafio. na verdade, não tem como saber, Tá. né? Pelo que a gente tem acompanhado, vai ter o pico, começa depois a cair. Não sei se a gente vai conseguir ainda pegar o tempo de temporada. Eu acredito que sim. Eu tenho fé que sim, pelo menos o final dela a gente ainda consiga ir para as montanhas, né? Mas, além dos trekkings de montanha, a gente tem também os trekkings no litoral, que pode ser feito no segundo semestre, mais para o final do ano. Inclusive, eu teria nesse final de semana, não, no próximo final de semana, uma saída para o Saco Bravo, no Rio de Janeiro, que obviamente foi adiada, né? E que muito provavelmente a gente vai fazer só no final do segundo semestre. Então, tem essas outras alternativas de trekking, e tem os trekkings que são fora do Brasil também, como o Monte Roraima, que a melhor época para ir é agora, é para o final do ano mesmo. Então, tem essas outras atividades que a gente não trabalha só na temporada, né? A gente trabalha o ano inteiro. E É que é tem óbvio que a temporadas o que temporada faz ter temporada fora de temporada. é claro. Mas é claro que a temporada é aquilo que a gente fica esperando, né? Porque o nosso amor, meu amor, apesar dos trekkings de praia serem maravilhosos, meu amor são as montanhas, né? Mas eu acredito que a gente vai conseguir ainda pegar o finalzinho. E aí é o momento da grande responsabilidade de todos. Porque eu sei que muita gente está tá parado, está sem trabalhar, muitos guias. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa volta também, para que ela seja gradativa, para que a gente não superlote as montanhas e não acabe piorando ainda mais a situação. Então, eu acho que tem que ter uma união aí desses guias, das agências, para que a gente consiga desenvolver um trabalho legal. Não só pensando na parte financeira, que ficou muito defasada, mas também não superlotar a trilha, tomar todo esse cuidado, que é uma coisa que a gente vai ter que pensar daqui para frente também. Ainda bem que eu moro perto da travessia Petrópolis-Teresópolis. Aí um pulinho, quintal de casa. Ai, gente, ó, quem tiver pergunta pode usar o botãozinho perguntas aí que a gente vai para poder aparecer na tela para todo mundo. Laila, você quer começar com momentos inesquecíveis ou você quer começar com os perrengues? Com os perrengues. Então vamos lá, eu vou começar. Eu acho que, na verdade, as duas coisas caminham juntas, porque geralmente os perrengues são momentos inesquecíveis, né? Vou voltar aqui a minha pergunta. Laila, você quer comentar? Ih, eu não sei nem como é que eu faço. Você quer começar com os perrengues ou você quer começar com aqueles momentos. Bom, Não sei, porque eu ia falar emocionantes, mas perrengue também são emocionantes. Mas com aqueles momentos. Na realidade, Entendeu? o perrengue ele só é perrengue na hora que está acontecendo. Porque depois que passa, é da onde surgem as maiores histórias, os maiores ensinamentos, e principalmente os ensinamentos do que não se deve fazer, né? Aí a gente aprende direitinho o que a gente não deve fazer. Mas eu vou começar. De quinta-feira, gente, a gente ainda não divulgou. Provavelmente a divulgação saiu hoje ou amanhã de manhã. Quinta-feira vai rolar um workshop online com o Pedro Lacaz do Gear Tips sobre cuidados e manutenções de equipamentos. Aproveitar que a galera tá tudo em casa, sem patrilha, para começar a cuidar dos equipamentos que estão guardados. Então, quinta-feira, anota aí que depois a gente vai divulgar ainda hoje ou amanhã de manhã. Parêntese fechado. Até porque equipamento parado é equipamento estrada. Então a gente tem que estar sempre fazendo uma manutenção, tirando ele do lugar, enfim, manuseando, muito legal. Bom, e o Pedro não tem nem o que falar, né? Expert em assuntos de equipamento é com ele. Então vamos começar as nossas histórias. Deixa eu tomar mais um gole aqui. O que eu pensei, assim, em começar, na verdade, foi de como eu comecei. E que, na verdade, passaram a respeito de uma viagem onde eu passei inúmeros perrengues, muitos perrengues, mas que foi a viagem que fez a grande transformação da minha vida e que fez com que eu chegasse onde eu cheguei hoje, que foi quando eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela. Há 10 anos atrás. Foi no caminho de Santiago? Foi no caminho de Santiago. Nossa, mano. Eu era uma pessoa extremamente sedentária, não ia para academia. Pensa numa menina de shopping center. Era eu. Então, assim, não viajava em lugar que não tivesse secador de cabelo.
nunca tinha passado uma noite num albergue, num hostel. Imagina, na minha cabeça, dormir em quarto com pessoas que eu não conhecia era uma coisa inimaginável. E além de tudo, para piorar a situação, eu não falava outro idioma. Não falava espanhol, não falava inglês, nada. E aí, por conta de uma depressão e por uma fase muito difícil que eu estava passando na minha vida, eu resolvi pegar uma mochila e fazer o Caminho de Santiago. Tá ligado o filme Livre, que ela vai assim, sem entender nada? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Você viu o filme? Comprei uma bota. Foi, né? Acho que nem tinha o filme, na verdade, quando eu fui. Olha, Jéssica, eu não entendia nada. Eu fui umas 2 vezes na associação do Caminho de Santiago de São Paulo para pegar informações. E aí peguei uma lista do que tinha que levar, comprei uma mochila, que foi a minha primeira Deuter, comprei uma bota e fui. Então aí começaram já os perrengues, porque começou, na verdade, com a minha dificuldade de me comunicar. Eu era extremamente tímida, eu não falava com ninguém. E eu tinha muita dificuldade de perguntar alguma coisa. Então, para eu chegar no Caminho de Santiago, onde eu começaria, que na verdade foi na França, numa cidadezinha, num pueblozinho que se chama Saint-Jean-Pied-de-Port, foi muito, muito difícil. Eu peguei um táxi, o taxista me deixou nessa cidade, eu desci do táxi, sem saber para onde eu ia. Naquela época não tinha smartphone, não tinha Google que eu pudesse procurar, não tinha nada. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu sentei na guia e eu caí num choro, porque eu me perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Num desespero total. E aí eu olhei, tinha um restaurante bem na minha frente, e nesse restaurante tinha uma bandeira do Brasil na porta. Eu falei, meu, Deus está me ajudando. Com certeza alguém vai me entender, porque eu não sabia nem para onde eu ia dormir, não tinha nada, nenhuma informação. E aí eu entrei falando português, ninguém entendeu bulhufas do que eu falei, mandaram eu esperar. E de repente desceu um senhor, e aí esse senhor se apresentou, ele era um francês, casado com uma baiana, então ele vivia no verão. Quando era inverno lá na França, ele vinha para o Brasil, quando era inverno no Brasil, ele voltava para a França. Que bom! E aí muito simpático, entendi o português, me levou até esse albergue que eu dormi. Foi a pior noite da minha vida, porque eu passei tanto frio, principalmente que eu estava nervosa, eu não tinha os equipamentos corretos, Você estava sozinha? Eu não tinha experiência de nada. Completamente sozinha. Sozinha não, né? Num quarto ali com, sei lá, umas 50 pessoas. E eu lembro que tinha um cara que dormia do meu lado com o braço de fora do saco de dormir, tava tão frio. E aí eu tinha vontade de colocar o braço dele para dentro, porque aquilo lá tava me dando uma agonia. Mas enfim, essa foi a viagem que eu mais tive perrengues. De chegar um dia, no terceiro dia, parei num albergue, e até então, no terceiro dia, eu ainda era muito tímida e quase não falava com ninguém. Aliás, eu preferia ficar longe das pessoas para ninguém vir conversar comigo, porque eu não ia entender. Então, eu procurava ficar bem longe. E aí, eu lembro que eu fui dar uma olhada na hora de tomar banho, procurar o banheiro, e eu vi que só tinha um banheiro. E eu falei, meu Deus, só tem um banheiro, como que eu vou fazer para tomar banho? E aí, eu entrei, tinha só homem dentro do banheiro. E eu com as coisas embaixo do braço, vermelha, morrendo de vergonha. E o chuveiro, ele não tinha nem box, era só uma dessas cortininhas de plástico. Uhum. Eu sei que eu entrei e eu não tomei banho. Eu só liguei o chuveiro e fiquei lá um pouquinho, fingi que eu tomei um banho, porque eu tava com muita vergonha. E aí depois que passou tudo isso, eu descobri que, na verdade, tinham 2 banheiros, o feminino e o masculino. E eu tinha entrado no masculino. Então, assim, morri de... Ninguém te falou nada, tipo, os homens? Não, me olhavam com uma cara meio estranha, mas eu não tava entendendo por que estavam me olhando daquele jeito. Eu não falava com ninguém, eu morria de vergonha. Se eles falassem, você não entendia nada, né? Não! E aí, lá pelo 4º dia, mais ou menos, do caminho, eu tinha conhecido algumas pessoas no albergue que eu tava. Que era uma moça que, na verdade, eu achei que ela era italiana, porque ela falava italiano, depois eu descobri que ela era da Nova Zelândia, ela é uma senhora. Mas eu achei que ela era italiana, um italiano, porque os italianos, quando eles falam devagar, a gente consegue entender, né? E aí conheci eles e comecei a fazer, no dia seguinte, a parte da trilha que eu ia fazer junto com eles. E lá no Caminho de Santiago, todos os dias, eu fiz na primavera, foi em maio, né? Então, todos os dias, quando eu começava a caminhar, estava muito frio. Então, eu saía sempre com muita blusa, toda encapotada. E como eu falei, naquela época, há 10 anos atrás,
Não tinha smartphone que a gente tirava foto, que nem a gente tem hoje. Eu tinha minha maquininha fotográfica digital, que eu prendia na barrigueira. Né, aquelas que tem um cartão de memória e tal, que eu prendia na barrigueira da minha mochila para poder tirar minhas fotos. E para mim aquilo era muito importante, porque era onde eu ia registrar a minha viagem, onde eu ia contar. Eu já tinha os meus filhos, então é onde eu ia mostrar para os meus filhos. Na época eu era casada, então eu tinha que prestar contas, né? Então eu tinha que ter a minha máquina fotográfica. E aí eu lembro que naquele dia eu saí acompanhado dessa senhora que eu achei que era italiana, de mais um italiano que eu tinha conhecido, e nós começamos a fazer a trilha. E era um dia que a gente passa por um lugar que chama Monte del Perdon. Então é uma montanha que a gente sobe por uma espécie de uma estradinha de terra, e quando chega no topo, no caminho a gente passa por vários moinhos de energia eólica. Então é aquela coisa mais linda. Eu me senti ali naquele que tem lá, do cavaleiro, lá que tem o Sancho Panza e tal, com aquele monte de moinhos de vento, coisa mais linda. E aí, lógico que a gente começa a andar, começa a fazer calor, paramos, tiramos blusa, coloquei mochila de novo, continuamos. Aí um pouquinho mais pra frente, a italiana resolveu parar para tirar foto. E era um lugar muito bonito, falei, bom, vou tirar foto também, né? A hora que eu olhei, cadê minha máquina fotográfica? Tinha desaparecido. Aí eu falei, meu Deus. Só que eu era tão tímida e eu não falava outra língua, e eu não falei nada para os dois que estavam comigo. Gente, perdi minha máquina. Eles continuaram a caminhada e eu fiquei ali parada sem saber o que fazer. Sim, eu falei, eu posso perder qualquer coisa, menos a minha máquina fotográfica, né? Aquilo para mim era o que eu tinha de mais valioso. Aí eu tirei a mochila das costas. Lá é um lugar que eu sabia que eu não corria risco nenhum de ser assaltada, de ser roubada, nem nada disso. Deixei a mochila no cantinho da estrada e comecei a fazer o caminho inverso, procurando. Falei, a hora que eu tirei as blusas, eu devo ter deixado cair, né? E voltei olhando para baixo, procurando. Passei pelo ponto onde eu tinha tirado as blusas e nada, ainda segui um pouquinho mais. E aí veio na minha direção um peregrino que era um alemão. E esse alemão, que depois nós pegamos uma amizade muito grande, mas até então não o conhecia. Ele tinha um braço normal e outro braço ele tinha só pela metade, só um cotoco assim. E aí ele falou pra mim, are you okay? E aí eu falei, yes, I am. Porque eu também só sabia falar isso, eu não sabia falar inglês. Não, eu tô fodida, caiu minha máquina, o que eu faço, né? A minha vontade era de chorar ali, mas eu só sabia falar, yes, I am. Aí ele perguntou alguma coisa que eu não entendi muito bem. Aí eu lembrei daquela série que todo mundo assistiu, sabe? Lost. Aí eu consegui formular uma frase. Eu falei assim, I lost my camera. Aí ele colocou a única mão que ele tinha na cabeça e começou, como você perdeu sua máquina? Tudo em inglês, né? Ele falava, como você perdeu sua máquina? E eu falava pra ele, it's okay. Eu só sabia falar isso, né? It's okay. E comecei a andar com ele, e ele falando, e eu falava, it's okay. E aí ele colocou a única mão que ele tinha no bolso, tirou a máquina dele, estendeu na minha direção e falou, é pra você. Aí eu falei, alemão safado, ele nem me conhece, alguma coisa ele quer comigo. Ele vai me dar a máquina dele em troca de quê? Ó, a cabeça que eu tinha naquela época que todo mundo, alguém que, né, queria tirar uma vantagem. E aí, obviamente, eu não aceitei. Eu falei, no, thank you. E ele insistiu, pega. Eu falei, não, obrigada, não, obrigada. E ele ainda continuou insistindo. Eu, não. Aí ele segurou meu braço e falou assim, olha, o caminho de Santiago é assim. A gente precisa perder muitas coisas para encontrar outras lá na frente. Você não quer a minha máquina? Falei para ele, não, obrigada. Aí ele olhou bem para mim e falou, então, bom caminho. E seguiu em disparada, e eu fiquei atrás com aquela frase na cabeça, que eu tinha tantas coisas para perder e tantas coisas para encontrar, e eu estava tão preocupada em registrar imagens, e eu não estava conseguindo viver os momentos que eu precisava viver. E aí, quando eu cheguei no topo da montanha, que é o Monte del Perdon, onde tem uma estátua dos peregrinos de ferro, umas estátuas maravilhosas, com os dizeres ainda que está escrito assim, onde o caminho dos ventos cruza com o caminho das estrelas. E eu cheguei naquele momento completamente sozinha, não tinha nenhum outro peregrino, eu olhei para frente, olhei para trás, e aí naquele momento eu entendi que eu não precisava registrar nada, que o que eu precisava era me tornar uma peregrina e viver aquelas experiências. E aquela frase de que eu tinha muitas coisas para perder e muitas coisas para encontrar, martelavam tão forte na minha cabeça que eu caí num choro, mas não era um choro tipo Lady, não. Eu chorava de soluçar e eu queria abraçar alguém e não tinha ninguém. E esse foi um dos momentos que eu digo que foi um perrengue por ter perdido a minha máquina, né? Mas foi um momento de grande emoção,
onde eu deixei de ser a Laila que eu era para ser a Laila que eu sou. Então, Que para você deixar entendeu a tudo, né? essência. Foi o momento que virou a Exato. Então, chave foi e daí entende que eu tudo. renasci. Então, era assim, eu precisava realmente perder muitas coisas e encontrar outras. E foi muito louco que eu fui para o caminho com questões pessoais para resolver, e quando eu cheguei lá, eu não conseguia nem pensar nessas coisas, porque eram coisas que já estavam resolvidas. Eu só precisava tomar atitudes. Só que outras coisas que estavam dentro de mim, que eu nem sabia que existiam, começaram a vir à tona. E aí é que veio aquela transformação de quando a gente está realmente com aquilo que a gente precisa para ser feliz. E que tudo que eu precisava para ser feliz cabia dentro de uma Deuter linda e maravilhosa que eu tenho até hoje. Então foi sensacional. E aí, por coincidência, depois que passou isso, que eu cheguei no albergue que eu ia dormir, esse alemão estava lá. E aí, todos os dias, a gente começou a caminhar junto e começou a pegar uma amizade. Todo dia ele falava para mim, pega a minha máquina. E eu, não. Pega a minha máquina. E eu, Você ainda não. estava Até que teve um dia, resistente. tava. Até que teve um dia que ele falou assim, olha, é o seguinte, eu já fiz o caminho de Santiago 3 vezes. Eu tenho milhares de fotos, você não tem nenhuma. Pega a minha máquina, se a gente chegar junto em Santiago, você me devolve a máquina e fica com chip. Se a gente não chegar junto, é um presente que eu quero te dar. Aí eu aceitei, foi aí que eu consegui terminar o caminho com muitas fotos. Cheguei em Santiago com ele, pude devolver a máquina fotográfica, fiquei com chip. Então é daí que eu tenho todas as minhas fotos, por conta desse anjo que apareceu no meu caminho, que até hoje é um super amigo, que é o Frank, que tem várias histórias com ele aí. Mas esse é um dos perrengues, mas que que trazem, assim, lembranças É maravilhosas. o perrengue com história inesquecível. Sempre tem um resultado aí final que é transformador, né? Tudo que está acontecendo e tudo que acontece na nossa vida tem sempre um aprendizado, né? Como esse momento que a gente também está vivendo. E como a gente disse anteriormente, a gente que pratica atividade outdoor, nossa mãe, que uma coisa que a gente sabe passar é perrengue na vida. E assim, gente, começa a E assim, compartilhar aí com a gente as suas histórias de perrengue. Quem já perdeu câmera e ouviu uma palavra ali depois que fez que virou a chave na sua cabeça. Quem passou por perrengue de soltar a sola da bota. Quem passou por perrengue de furar o isolante térmico e não ter a paradinha para fazer o reparo. Quem já e aí, barraca Jéssica, já é, alagou. só para fazer enfim, só para finalizar a história lá do alemão, a maior lição que ficou para mim foi justamente isso, que a gente precisa perder algumas coisas para encontrar Sim. outras, né? E fazendo um paralelo com isso que a gente está passando, eu acho que é exatamente isso que está acontecendo. A gente está perdendo muitas coisas, mas certamente vamos encontrar outras que a gente precisava encontrar. Então, é claro que é um momento terrível, onde vidas vão ser perdidas, mas eu acho que tudo isso tem que vir, sim, como um aprendizado, de que lá na frente a gente vai encontrar. Então, isso foi uma coisa que eu levei para minha vida inteira. Então, depois disso, já perdi emprego, e toda vez que acontecia alguma coisa muito ruim, eu sabia que era uma fase e que eu estava acontecendo aquela coisa ruim porque alguma coisa muito boa estava para vir lá na frente. E sempre foi assim, sabe? De ter carro roubado e eu ficar triste porque eu não tinha seguro e conseguir comprar um carro melhor, de perder emprego e de repente conseguir empreender, fazer aquilo que eu realmente amo fazer. Então, assim, tem aquele velho ditado da avó, né? Vão-se os anéis e com os dedos. Exatamente isso que está acontecendo nesse momento e que a gente tem que ter muita força e a certeza de que dias melhores vão vir lá na frente. Sim, com certeza. A gente tem que estar confiante, né? Sempre com um pensamento positivo, porque de nada adianta a gente ficar com um pensamento negativo. Eu procurei já ontem e hoje, por exemplo, a me afastar um pouco das notícias. Eu me mantenho atualizado com o que está acontecendo, olho uma vez por dia e, assim, fico afastada das notícias, porque senão aquilo vai entrando na nossa mente e que pode chegar a nos paralisar. Então a gente não pode Sim. deixar se abater nesse momento, a gente tem que sim ter noção da gravidade do caso, mas a gente tem que cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito, do nosso corpo, do nosso físico, de tudo. Então procurar sempre se manter ativo e positivo, galera, porque isso tudo vai passar, vai passar. E lembrar que a gente tem que pensar sempre no coletivo, né? As pessoas, esse é o momento que não é o momento, não sou eu, não é você, somos nós. Então hoje eu tive que sair para ir ao mercado, até falei com você, falei, meu Deus, tô com medo, de eu não queria.
Eu procurei alguma outra alternativa, mas aqui perto da minha casa, onde eu moro, na minha região, não consegui encontrar nada que tivesse uma entrega online mais rápida, tudo sem previsão para entrega. Então, eu tive que ir ao mercado e eu realmente vi pessoas andando de bicicleta na rua, passeando, correndo, famílias inteiras com criança no mercado. Então, não é o momento da gente pensar só na gente, né? É o momento da gente pensar no coletivo. Meu filho estava louco para ir comigo, até porque ele estava muito preocupado comigo de eu sair sozinha. Mas não, é o momento de sair um só e ainda assim fazer o que precisa. Então, já comprei as coisas que eu precisava para minha casa, já comprei o que eu precisava para minha mãe também, para que ela não precise Tá sair, ela já tem mais idade, né? Então, esse é o momento da gente pensar no coletivo. E eu estou muito feliz, porque eu tenho visto muitas ações muito bacanas da galera se ajudando. E, assim, diante de todo esse cenário negativo, eu acho que tem aparecido muitas coisas boas já. E vão Eu, aparecer eu, cada vez eu mais. justamente estava até falando sobre isso ontem, que eu falei, gente, como é bacana, pelo menos as pessoas que me cercam, as pessoas que estão nas minhas redes sociais, gente, eu vejo muito apoio, muita galera consciente, e isso tem me deixado muito feliz. Bom, o Thiago escreveu aqui, muito bom conhecer essa sua história, Laila. Acredito que o objetivo da montanha caminhada é justamente fazer a gente se reencontrar como ser humano e evoluir. Todo sacrifício tem um ensinamento. Perfeito. Ó, vou Sim. até printar, vou até printar, vou até printar. Foi lindo. Isso aí, É Thiago. verdade. Eu fiz um post, meu último post que eu coloquei, eu coloquei, escrevi exatamente isso, né? Que para a gente chegar nos topos mais bonitos são os caminhos mais árduos que a gente percorre, né? Não tem um lugar que seja maravilhoso e que seja tão facinho de chegar, né? Então, os topos, as montanhas, né? Os picos mais bonitos são aqueles que nos oferecem mais desafios que, né, para a gente chegar até lá. Esse é o momento do desafio e eu espero que no final a gente consiga encontrar um cume transformado, com pessoas transformadas, né, com seres humanos mais humanos, com a natureza conseguindo se regenerar, dando o recado dela de que ela não precisa da gente, muito pelo contrário, a gente precisa dela, né? E nos E tudo tem recebendo que ser de feito braços com abertos, né? exato, é isso Sabe que aí. teve uma vez, a gente tava com um grupo. Gente, eu tô numa tosse, espero que não seja nada. Mas, Homem, bota a máscara. usa máscara aí, porque tá bravo. Sabe que uma vez a gente foi fazer uma trilha em Itatiaia, aquela trilha do Rancho Caído, né? Que liga Itatiaia, Adoro. Cachoeira do Escorrega e Barulho. Maromba. E é uma trilha de 2 dias, a gente resolveu pernoitar e a gente veio uma galera de São Paulo, galera do Rio, nós estávamos em 15 pessoas mais ou menos, um pouco mais. Todo mundo animado, nos encontramos no parque, uma galera que eu não via há muito tempo. No Rio o tempo estava bom, a gente saiu todo feliz, vamos pegar dias lindos de travessia. Chegamos no parque, quando a gente pisou no parque, ó, caiu uma tempestade. Começou a cair muita chuva, muita chuva, muita chuva. E a gente parou na portaria do parque, o pessoal falou pra gente assim: eu aconselho vocês a não irem. Espera um pouco para ver se essa chuva vai baixar. E a chuva caindo, caindo, caindo. Aí teve um momento que a chuva resolveu dar uma baixada um pouquinho, mas estava chovendo muito. E todo mundo um olhou para a cara do outro, o pessoal veio de longe, gente, para poder fazer atividade, um olhou para a cara do outro. E aí, vamos? Falei, bom, vamos. Tá todo mundo preparado? Tá todo mundo com anorak, todo mundo com seus equipamentos em saco estanque? Todo mundo tá preparado? Não, estamos. Então, falei, então vamos, e vamos fazer o seguinte. Aí o pessoal do parque aconselhou a gente o seguinte: olha, vocês pegam aqui, a gente fez ali pelo início, logo pelo início do parque, ali tem uma entrada que é onde você começa a caminhada. Você passa um primeiro morro. Quando você passa aquele primeiro morro, vamos ver como que está o tempo do outro lado. Porque de repente o tempo ou tá pior, ou tá melhor. Se a gente vê que a gente realmente não consegue concluir essa travessia, nem esse primeiro dia, a gente aborta a missão. E saímos embaixo de chuva, passando por aqueles encharcos, o pé todo, a perna, a água vindo quase até o joelho. E aquele perrengue, aquela chuva, a gente de anorak, todo mundo. Imagina, gente, 15 pessoas caminhando embaixo de chuva, subindo morro, passando. Aí aquele momento você para assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas como a adrenalina começa a tomar conta, né? Você
você tá entregue, né? Você começa a ficar entregue àquele momento e nada mais importa. Você quer vencer aquele desafio. E a gente caminhando, todo mundo junto, unido, passando ali por vários perrengues. Quando a gente chegou do outro lado, a chuva completamente parou. Parecia que não tinha nem chovido. E assim, e isso faz muito refletir o que a gente está vivendo agora. A montanha traz muito paralelo, tudo que a gente vive na montanha, todas essas Sim. experiências, traz muito paralelo com tudo que a gente vive na nossa vida. Então, assim, é passar por momentos difíceis, mas quando a gente chegar lá do outro lado, a gente vai ver o resultado daquilo tudo, vai ter um dia lindo esperando a gente. Eu tenho certeza que a montanha vai nos receber de braços abertos. E a gente chegou aí chegamos para montar acampamento, Laila. Aí aquele papo, né? Quando você começa a montar acampamento, todo mundo para dentro das barracas, aí começa aquelas piadas de acampamento, gente. Cada um numa barraca. Acontece isso com você também? Essas piadas mais Sempre. ridículas? Um tá numa barraca conta uma piada, o outro tá na outra barraca conta uma piada, tudo já dentro das barracas pra dormir, gente. Que piadas horrorosas. Vocês precisam melhorar o repertório de vocês. E você sabe, Jéssica, que exatamente nessa travessia, eu acho que foi a maior chuva que eu já peguei em trekking, foi justamente fazendo o Rancho Caído. Nossa! Foi um final de semana que foi assim, nossa, choveu muito, muito, muito. A gente montou acampamento debaixo de uma chuva torrencial e no dia seguinte o tempo estava maravilhoso. Mas uma das coisas que aconteceu muito engraçada nessa travessia, que a Esther comentou de lobo e rato, foi justamente na travessia do Rancho Caído. Aconteceu comigo também, o maldito lobo-guará. Como é que foi a história? Na verdade, antes de começar, porque agora assim, o lobo-guará ele tá muito presente lá, né? Até na portaria do parque, ele tem ido muito, enfim. Mas até então, ele não aparecia. A gente não tinha ouvido falar ainda de lobo-guará no Parque Nacional Itatiaia. Eu não tinha ouvido falar ainda, pelo menos, né? E aí eu tava com um grupo misto, porque eu tenho grupos do Mochila de Batom e tenho grupos que eu guio também, que tem homens e mulheres. Esse era um grupo misto, mas por um acaso estávamos 2 guias mulheres, eu e mais uma menina, que era a Shirley, que guiava comigo naquela época. E aí todo mundo sempre pergunta assim, mas vocês fazem grupo só de mulher, vocês não têm medo? E se aparecer um bicho no meio da noite? E essa história foi muito interessante, porque era um grupo misto, não era um grupo só feminino. Era uma noite lindíssima, uma noite de lua cheia, então tava calor, não tava frio, tava aquela temperatura super gostosa. E aí depois do jantar eu tinha feito macarrão com calabresa. E aí, depois do jantar, só tava o nosso grupo. O que eu costumo fazer? Eu tava muito cansada, então eu falei, não vou lavar a panela. Quando eu voltar, eu lavo. Então, o que eu fiz? Eu tampei a panela. E como eu sei que lá é uma região que tem bastante ratinhos, né? Que são aqueles ratinhos do mato e tal, eu coloco sempre uma pedra em cima da tampa para que eles não consigam abrir, para que não se alimentem, porque aquilo lá também nem é legal para eles, né? E aí foi todo mundo dormir, eu deixei ali a panela do lado de fora. E eu tava naquele sono gostoso dentro da minha barraca, aquela noite quentinha. De repente eu acordo ouvindo vozes, né? Que aí você tá falando das piadas dentro das barracas. Comecei a ouvir a galera nas barracas. Quem tá aí? Quem tá aí? Eu falei, quem tá aí? Aí a menina que tava de guia comigo falou assim, Laila, tem um barulhão lá fora. Eu vou ver o que que é, né? Aí eu saí da minha barraca, não tinha ninguém pra fora. Os homens todo valentão, tava tudo dentro das barracas, né? Saí com a minha lanterna meio sonolenta, olhei para um lado, olhei para o outro, voltei para a barraca. Ela falou, e aí, nega, o que que é? Não tinha nada, só que a panela sumiu. Ela falou, a panela sumiu? Eu falei, sumiu. E aí eu pensei, bom, rato não é, porque rato não ia conseguir levar a panela inteira, né? Aí eu falei, a panela sumiu, mas até então meu soninho estava tão gostoso que eu não queria me importar com aquilo. Só que aí eu lembrei que todas as facas que eu tinha usado estavam dentro da panela. E aí a minha preocupação foi, puxa, e se não for um bicho, por alguém? Nossa. E todas as nossas facas estavam lá dentro. Aí eu falei pra ela, eu falei, caramba, as facas estavam dentro da panela. Só que acampamento, você sabe como que é. Você fala uma coisa bem baixinho dentro da barraca, o acampamento inteiro escuta. E aí a galera começou, a faca sumiu a faca, ai meu Deus, a faca... Eu falei, ai meu Deus, vou ter que ir atrás dessa faca. Aí saí de novo da barraca, né, com a minha lanterna, eu comecei a olhar. E aí tem o acampamento, e tem um barranquinho, e tem uma parte de baixo do acampamento, né? Não sei se você lembra, atrás de uma pedra grandona que tem. E aí eu joguei a minha lanterna e eu vi a panela lá longe.
E aí, nisso, saíram dois meninos da barraca deles e ficaram bem assim, né, do lado da barraca. E eu falei pra eles, gente, a panela tá lá, vamos comigo pegar? E eles falaram, vamos. E eu comecei a andar com a minha lanterna, que eu olho pra trás, eles estão andando com bastão de caminhada, assim, ó. Aí eu olhei, que porra é essa? Sei lá, o que pode ser, o que tem aqui, mas eles estavam com medo, mas um medo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Aí, quando eu achei a panela, ela tava com marca de 2 dentes. A tábua que eu tinha usado, que era uma tábua de plástico para cortar a calabresa, estava toda mastigadinha. E as facas, as coisas tudo espalhadas pelo chão. Aí eu peguei tudo, eu não pensei em lobo-guará naquele momento. Eu achei que podia ser um gato do mato, algum felino pequeno, né? Alguma coisa assim. Amarrei as coisas tudo no alto das árvores, ficou tudo tranquilo e a gente voltou para a barraca. Deu uma meia hora, começou aquele barulhão de novo no acampamento. Parecia que alguém tava pulando, pá, assim, né? E aí eu falei, puta, vou ver o que que é. E a menina que tava comigo também ficou com medo. Ela falou, você vai sair? Não sai. Eu falei, não, quero ver o que que é. Quando eu abri a porta da minha barraca, eu vi um vulto passando. E aí eu joguei a luz da lanterna, ele virou e deu de cara comigo com aquelas orelhinhas de pé do lobo-guará, coisa mais linda do mundo. E eu, ai, gente, é um lobo! Eu queria tirar foto, mas não deu tempo. Enfim, esse foi o nosso encontro aí com o lobo-guará, que mostrou que os meninos têm muito medo dos bichos, muito mais que as... Sabe que teve uma vez a gente acampou ali no Castelos do Açu, só que na época o abrigo estava fechado, o Castelo do Açu ali, para quem faz a travessia Petrópolis-Teresópolis, o primeiro dia de pernoite. O abrigo estava fechado, então a área de campo estava muito cheia. E a gente chegou num horário mais tarde, não tinha mais lugar naqueles locais mais abrigados para você poder armar barraca. Então a gente foi armar barraca num lugar super afastado. E nesse dia eu fui dormir na barraca junto com a Priscila. Tava fazendo trilha com Aí deitamos Voltou. para dormir. Aí deitamos para dormir, a gente cansado. E ventava muito, que nossa barraca tava ao tempo e apagamos. Quando foi de madrugada, eu senti um negócio nas minhas costas fazendo assim, ó, tipo que me empurrando. E ela também sentiu. Eu falei, aí ela me acordou, eu não tinha sentido. Depois eu senti, ela me acordou, Jéssica, tem algum bicho lá fora, tem alguma coisa, porque eu tô sentindo uma pressão assim nas minhas costas de algum bicho, alguma coisa passando, aquela sensação de passando e te esfregando. Falei, cara, que merda, eu não senti, deixa eu dormir. Aí ela, Jéssica, vamos ver isso. Aí um amigo meu, o Alberto, tava na barraca da frente. Eu falei assim, não vou sair da barraca, vou gritar o Alberto. Alberto, pra ele levantar, pra ele ver o que que era. E quem disse? Na hora ninguém ouve nada, né? Eu falei, cara, vamos lá fora. E aquele troço começou a vir assim na barraca. Eu falei, cara, que merda, que porra é essa? A gente vai lá fora, eu não consegui nem imaginar que bicho que era. Aí deu aquele ato de coragem, vamos levantar e vamos lá fora. Aí acende lanterna, a gente com medo de ligar a lanterna forte. Quando a gente sai lá fora, você não vai imaginar o que que era. Era um vento. Cara, era um vento. E lá venta muito. Lá você acampou na parte onde tem as pedras lá do Açu, lá em cima mesmo. O abrigo aqui, os castelos são aqui, a gente acampou pra cá, num lugar totalmente aleatório, diferente, longe de todo mundo. Por isso que a gente tava com medo de bicho. Mas, cara, eu falei, cara, ridículo isso. Aí tem a tenda da barraca, a tenda tava ventando tanto que a parada encostava assim na nossa parte. Eu falei, cara, é isso. Eu acredito, Zé, porque lá venta, o vento é muito forte. E eu tinha uma vez que eu tava com um grupo também nesse mesmo lugar. E aí o nosso cozinheiro que ia com a gente para cozinhar, ele roncava muito. Então ele gostava sempre de montar a barraca dele mais distante. E ele era bem cariocão e tal, né? E ele passou a noite inteira xingando o vento, porque balançava a barraca dele. E ele falava, calé, meu irmão! Aí daqui a pouco balançava assim, tá de caô? Ele achava que era alguém que estava pregando uma peça, depois que ele descobriu que não, que era o vento. E ele passou a noite inteira xingando o vento, achando que era alguém. Ó, a Roberta, acho que comenta alguma coisa do perrengue dela. Deixa eu ver aqui, ó.
Meu perrengue mor foi na travessia do Bonete, na Ilhabela. 24 quilômetros, estava a previsão de tempo limpo. No dia chovendo. Mas fomos mesmo assim, porque não estava tão forte. Começamos a trilha e virou uma tempestade. Aí O que pode ela acontecer, né? concluiu depois embaixo. 8 horas de trilha debaixo de tempestade. E essa trilha é muito íngreme. Daí vocês imaginam, só os tombos e os tombos na lama. Mas deu tudo certo, acampamos 4 dias e foi lindo. Todo sujo. História para contar, Roberta. Beijo para você, lindona. Saudade, Roberta maravilhosa. Acho E que é o isso. maior perrengue que eu já passei, assim, que foi o que realmente me assustou aqui na época, assim, eu resolvi aceitar todas as religiões possíveis e impossíveis. Foi uma vez no Jalapão. A gente foi fazer uma atividade no Jalapão, a gente estava lá. Aí uma vez, se a Erika estiver aqui online, em algum momento ela estava comigo, ela vai lembrar disso, com certeza. Aí a gente tem um lugar lá no Jalapão que a gente ficou hospedado, que são umas cabanas. Não sei quem já foi, quem já ficou hospedado lá pode saber. São umas cabanas gigantes, lindas, lindas, num lugar totalmente isolado. Imagina, um deserto, tudo escuro, e do nada tem algumas cabanas onde são hospedagens, são os quartos. E essas cabanas não têm portas, são cortinas grandes, pesadas, e o quarto ali com 2 camas de casal, grande. E nessa noite eu dormi com a Érica. E a gente dormiu, nossa, que maravilhosas, uma cama de casal para cada um, nesse lugar maravilhoso, nesse deserto, no meio do nada, a gente aqui no meio do Jalapão. Ok, vamos deitar para dormir. Quando a gente acordou de madrugada com um barulho. E a gente ficou tentando entender. No início a gente achava que eram pessoas conversando. Só que depois a gente não começou a entender nada do que aquelas pessoas estavam falando. E a gente começou a achar, aí quando o medo começa a bater, aí começa a vir várias imaginações na nossa cabeça, né? Aí a gente começou a achar que era uma tribo indígena, olha isso, que era um culto indígena, a gente achando que era um culto indígena. Porque começou uns barulhos e cada vez os barulhos aumentavam e a gente não entendia nada do que aquelas pessoas falavam. Não entendia nada, não entendia uma vírgula. Parecia que estava falando sei lá, em qual língua que era. E a gente começou a imaginar, gente, tá tendo um culto indígena, eles vão sacrificar alguma coisa. A gente imaginou cada coisa bizarra. E a gente está dentro desse quarto aqui, que não tem uma porta, só tem essas cortinas. Se eles entrarem aqui, e a gente começou, aí a gente levantava, aí chegava lá perto da janela para poder tentar escutar alguma coisa, assim, bem de fininho, sem fazer movimentação, porque não podia fazer barulho, porque a gente estava com medo de fazer barulho e eles perceberem que a gente estava acordado e entrarem no nosso quarto. Nossa, aí o medo começou a bater. Aí a gente pensou assim, cara, não vamos ficar nesse quarto sozinha. Vamos sair daqui. Mas como sair daqui? Aí lá era assim, era uma barraca aqui, outra, era meio que um círculo de barraca, de tendas, né? De cabanas. E tinha um corredor onde a gente poderia encontrar outra barraca, outra tenda. E a gente foi engatinhando lá, engatinhando. Saímos do quarto engatinhando, invadimos a cabana do lado, porque a gente estava com muito medo. Simplesmente entramos no quarto lá do casal e chegamos lá, o casal estava na mesma situação, morrendo de medo do que estava acontecendo. Bom, menos mal, Jéssica. Imagine se eles estivessem numa situação mais íntima. Ia ser mais constrangedor. Não, eles estavam morrendo de medo, só que para piorar a situação. A gente já estava imaginando que era a parada da tribo indígena, que era um culto indígena, que ia haver sacrifício, que não sei o que, a gente estava imaginando coisas. Quando a gente entra na cabana da mulher, a mulher acreditava em lobisomem. E ela começou a falar que aquilo era lobisomem, porque era noite de lua cheia, e que era noite do lobisomem sair, e que a gente tinha que pegar o espelho e botar os espelhos perto da porta. Gente, aí a gente... E aquilo, eu já estava com medo, eu fiquei com mais medo ainda. Fiquei com mais medo. O que é pior? Ser comida pelos índios canibais ali, do Jalapão? No Jalapão. No Jalapão, no Jalapão. E ela começou a contar várias histórias de lobisomem, porque o avô dela, que já tinha visto lobisomem. Eu falei, cara, cala a boca, pelo amor de Deus.
Sei que a gente começou a pegar, tinham dois espelhos no quarto, e a gente pegou os espelhos para botar perto da porta, porque aquilo espantava o lobisomem. Cara, foi uma noite assim aterrorizante. Eu sei que eu me vi atrás da cama, começando a orar, começando a clamar, a rezar, sei lá que eu comecei a aceitar Jesus. Todas as religiões possíveis eu comecei a clamar naquele momento, porque aquilo estava me dando muito medo. Resumindo, a gente passou a noite em claro, sem conseguir descobrir o que que era. No dia seguinte, foi assim, foi uma coisa ruim, tá? Que aconteceu. Foi uma briga de um casal francês e que eles acabaram se machucando mesmo, se agredindo, teve facada, foi uma parada bizarra. Mas assim, para você perceber como a nossa mente trabalha quando a gente tá com medo. Quando a gente tá com medo, começa a ver coisas do nosso inconsciente, a gente começa a imaginar 1 milhão de coisas. Gente, foi uma noite em claro, juro, foi uma noite em claro, a gente foi dormir sei lá que horas, morrendo de medo. Hoje, quando eu lembro isso com a Érica, a gente morre de rir do sufoco que a gente passou naquele dia. Vocês estão rindo aí, mas foi tensa a parada, tá? Mas foi muito legal você falar disso, que, né, vocês ficaram com medo e ficaram imaginando 1 milhão de coisas. É. Podia ser uma tribo, podia ser o lobisomem, enfim. Quando a gente tá com medo, na verdade, quando a gente sai da nossa zona de conforto, isso é muito comum acontecer. Por isso que é muito importante, nesses momentos que a gente está passando, esse período que a gente está aí em casa e tal, praticar muito a meditação, né? Porque isso ajuda a trazer a gente para o presente. Eu vi, foi ontem que foi a live a sua com a Kellens de meditação, que foi Hoje maravilhosa. eu tô perdida no tempo, foi sábado. Hoje Hoje é foi sábado. sábado. E eu participei todinha, fiz a Foi meditação, foi muito legal. incrível. E isso realmente acontece. Então, durante a jornada entre mulheres e montanha, uma das propostas que a gente tem é de fazer uma trilha noturna, né? E é muito legal essa experiência de caminhar à noite. Muitas pessoas nunca tiveram essa experiência. E é onde mexe muito com o imaginário das Sim. pessoas, né? E aí eu lembro que teve, na primeira jornada que a gente fez, que foi o Ciclo Terra, a gente estava no meio de uma floresta, na Mantiqueira, e aí pedimos para todas as meninas desligarem a lanterna para fazer 1 minuto de silêncio. Quando começaram a desligar as lanternas, que ficou aquele breu total, começaram os barulhinhos da natureza, que são barulhinhos, às vezes, de vento, das folhinhas se batendo. Mas aquilo no imaginário começa a transformar num bicho grande, num lobisomem, ou alguma coisa. E, na verdade, é falta de parar e pensar, né? De você trazer para o momento presente. O que pode acontecer aqui? Quais são os perigos que podem ocorrer aqui, né? E aí foi um trabalho muito legal que a gente fez, porque as meninas realmente ficaram apavoradas com barulhinhos que eram barulhinhos de nada, de vento, às vezes. E aí já imagina, tinha uma que falava, o bicho tá chegando. Ai, meu Deus, ele tá vindo perto. Aí alguém encostou no ombro dela, deu aquele grito. E aí depois a gente falava, mas que bicho que você achou que podia ser? Ah, não sei. Que bicho que tem aqui? Não tem bicho grande que podia te atacar, né? Só era a ausência da luz. Então, isso é muito legal a gente trabalhar com esses medos. Porque a gente não... no momento do medo, a gente não para viver o agora. Para viver o momento presente. Se vocês tivessem parado e respirado, vocês iam cair na real de que lobisomem não é uma lenda, de que não existem tribos que comem pessoas aqui. Olha lá. Eu acabei de contar nosso perrengue lá do Jalapão do lobisomem. Mas é realmente isso, Laila. O medo paralisa, faz a gente imaginar 1000 coisas. E um dos benefícios que a gente tem hoje ao nosso favor, hoje não, há milhões de anos, mas que hoje as pessoas estão tomando mais consciência disso, que é a meditação, e ajuda muito a caminhada noturna. Gente, caminhar à noite é a melhor coisa da vida. Os sons da natureza, eles estão mais aflorados à noite. Você consegue escutar. Ai, é uma delícia. Gente, o seu respirar é diferente, o ar é diferente, tudo é diferente você caminhar à noite. Então, aconselho essa experiência para vocês. E uma dica. O Márcio falou que não vai uma dica não, porque com a gente acontece de tudo. Uma dica que eu sempre dou, e que é muito comum, assim, principalmente a mulherada, os homens acontece a mesma coisa, só que eles têm vergonha de falar, sabe, Jéssica? Que é a questão de sair durante a noite, na madrugada, para ir ao banheiro, sair da barraca. Então, eu escuto muito cliente falando, ai, mas nem a pau que eu vou sair no meio da noite para ir fazer xixi.
De jeito nenhum. Tem gente que deixa até de se hidratar com medo de acordar de madrugada. E eu sempre falo, o xixi noturno são as maiores experiências que a gente pode ter. Porque é onde geralmente o céu tá mais lindo, o silêncio tá mais absoluto, e é onde você pode escutar você mesma. Então, no começo, eu também tinha medo. Eu falava, meu, não vou sair daqui, tá escuro. E aí, agora, eu faço questão de sair da minha barraca durante a noite, de dar uma caminhadinha, de muitas vezes desligar a lanterna e ficar contemplando aquele céu maravilhoso. Eu falo que as noites mais lindas, os céus mais estrelados, os maiores encontros que eu tive comigo mesma foram durante o xixi noturno. Então, não deixem de ter essa experiência por medo. Meu, vai, nem que seja do ladinho da barraca, não precisa se afastar muito quem tem mais receio. Eu costumo andar, assim, a Bernadette falando que sim. Ó, Felipe, a maioria dos homens não sai da barraca durante a noite de jeito nenhum. E o homem, ele ainda tem desculpa de que é o frio, e aí tem aquela garrafinha que eles levam para poder fazer xixi dentro da garrafinha. Ó, gente, desnecessário, né? Vai gastar uma garrafinha para fazer. Se tiver ainda no Everest, ainda vá, mas você tá ali muitas vezes lá no Rosto Caído e quer fazer xixi dentro da barraca, não precisa. Sai, dá aquela bolsinha. Guará com ratinho. Sim. Mas, ó, Jéssica, antes que o nosso tempo termine, eu queria contar dois... Eu sou um pouquinho medrosa também, tá? Não, mas então a gente vai junto, Jéssica. Vamos passar esse medo aí, porque é muito bom, é muito bom. E é só questão de costume, sabe? Não, a gente tem que sim, acho que a gente tem que viver as experiências, a gente tem que estar aberto a viver isso, igual trilha noturna. Eu tinha um receio, e eu já fiz várias trilhas noturnas e são incríveis, trilhas que você tem que o guia vai na frente abrindo mata, trilha fechada, dá de cara, se a Erika estiver ainda, ela vai saber, dá de cara com a cascavel lá no Jalapão, igual a gente deu, trilha à noite. E assim, a gente vai aprendendo, a natureza é um nosso. É a convivência, e a gente percebe. A gente percebe que muitas coisas estão na nossa cabeça. Eu perdi muito medo, porque tinha uma época que eu fiz alguns cursos de sobrevivência na selva, né? E esses cursos que são mais duros. Em geral, na maioria das vezes, só tinha eu de mulher, com um monte de militar fazendo. Então lá a gente tem que ficar acordado durante a noite para não deixar o fogo apagar. Então é revezado. E não ficam duas pessoas, fica uma pessoa sozinha a madrugada inteira, trocando horário. Então a gente aprende a perder esse medo aí, né? E eu acho que são experiências que são muito boas. Eu acho que estar em contato com a natureza, à noite ainda, é uma perspectiva onde os nossos outros sentidos ficam mais apurados e mais aguçados. Então, é uma experiência realmente muito gratificante. Verdade. Temos 2 minutos. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Hoje passou rápido. Gente, o que vocês estão achando? O que vocês acharam das nossas histórias inesquecíveis, dos nossos perrengues? Foi muito bacana. Eu acho assim, só para eu fazer um fechamento a respeito de perrengue, né? Eu acho que toda vez que a gente vai para uma trilha, né? A gente tem que ir esperando o melhor, mas preparado para o pior. Por isso que é muito importante sempre ter o seu kit de primeiros socorros bem montadinho, saber utilizar, conhecer muito bem o lugar que vai. Se não conhecer, contratar profissionais que saibam o que estão fazendo, buscar referência desses profissionais também, para que a gente possa evitar ao máximo os perrengues, ou para que esses perrengues sejam perrengues controlados, né? Para que acabe sempre bem, como as nossas histórias aí acabaram, né? Virando história para contar, coisas engraçadas. Acidentes podem acontecer. A gente teve um acidente na última trilha com uma torção, uma moça que quebrou o pé, a gente precisou fazer resgate. São coisas que podem acontecer com qualquer um. Podia ter acontecido comigo, com você, com qualquer um. Mas quando a gente está munido de pessoas que saibam o que estão fazendo, as coisas acabam depois virando histórias para se contar, né? Então, todo cuidado é pouco quando a gente vai pensar numa trilha aí. Verdade, verdade. E o que a gente sabe passar é perrengue, né, gente? Muito bom ouvir a história de vocês. Saudade, Laila. Beijão para vocês, gente. Obrigada. Beijo, Bernadette. Que encerre na nossa cara aqui, ó. Obrigada pela presença de todo mundo. E em breve a gente se vê novamente com mais um papo de aventura aí. Eu adorei esse tema. E um brinde, ó. Ó, você não bebeu nada. Calma aí, vamos dar um brinde para fechar. Um brinde aí, ó. Quem tá com a cerveja aí, ó, vamos um brinde. Ó. Até a próxima. Beijo, gente. Força. Felipe, beijo. Fiquem em casa.
E vão postando coisas boas pra gente poder compartilhar. E fica de olho aí na Jéssica, que tem live direto e uma melhor que a outra. Gente, amanhã tem live com o Homero, que é nutricionista. Ele vai falar sobre alimentação e imunidade. Aqui, dica para vocês que estão preocupados